Êxodo 26, do 1 ao 37. Tabernáculo ou tenda do encontro? Podemos ir em frente. Em Êxodo 25, Deus fala para Moisés que os israelitas trouxessem ofertas para a construção do tabernáculo e seus utensílios, mas deixa claro, serão dadas de livre e espontânea vontade. Deus especifica o que ele quer. Vamos ler Êxodo 25, 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para um incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Então farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ficou mudo, irmão Sérgio, o seu microfone. Vamos adiante, Giovanni. Obrigado. Êxodo 26 continua o relato detalhado da construção do tabernáculo, que começou no capítulo anterior. Este capítulo fornece instruções para a construção do próprio tabernáculo, incluindo as cortinas, armações e coberturas, que compõem sua estrutura. O capítulo enfatiza a importância da precisão e atenção aos detalhes na construção do tabernáculo e destaca a sua importância como um local de adoração e morada de Deus entre seu povo. Obrigado. Êxodo 26 descreve o projeto do santuário mais interno do tabernáculo, o lugar santíssimo, que deve conter a Arca da Aliança. As paredes do lugar santíssimo serão construídas com molduras de madeira de acácia, cobertas de ouro, e o lugar santíssimo coberto com uma cortina de linho fino, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, bordada com os querubins. O lugar santíssimo será separado do resto do tabernáculo por um véu. Não consigo ler o final aqui. Consegue ler, Alessandro, o final aqui? Por um véu que? E também será bordado com querubins. Obrigado. Adiante, Giovanni. Êxodo. Aqui nós vemos, ó, o lugar santíssimo aqui, essa parte aqui, ó, tá? Essa parte dos querubins era a parte que dava para o lado de dentro, porque essa parte aqui, ó, toda era diferenciada dessa parte que chamava-se lugar santo. E esse aqui é o lugar santíssimo ou santo dos santos. Tá? Então, aqui tem a maioria dos utensílios aqui estão aqui dentro, só a bacia que ficava de frente aqui, lá, ó, tá? E esse aqui, que era o altar do holocausto. Aqui, ó. Tá? Vamos em frente, irmão. Êxodo 26 descreve a construção da tenda externa do tabernáculo.
que será feita de cortinas de pelo de cabra e servirá como cobertura para o tabernáculo. As cortinas serão fixadas por armações de madeira de acácia, revestidas de bronze e unidas por colchetes e argolas. Vamos, então, organizar Êxodo 26 da seguinte forma. Versículo 1, falaremos sobre as cortinas do tabernáculo. Versículo 15, do 1 ao 14, do 15 ao 30, falaremos sobre as armações do tabernáculo. E do 31 ao 37, falaremos sobre o véu do tabernáculo. A palavra tabernáculo, do português, vem do latim tabernaculum, e significa tenda. Em hebraico, mishkan. O vocábulo quer dizer literalmente lugar de habitação. Algumas vezes faz referência somente a uma tenda. Em outras passagens, alude a uma tenda cercada por um pátio. Em Êxodo, a descrição do tabernáculo começa com o interior, de acordo com a ordem de Deus, porque o projeto foi ele quem fez, e depois fala do exterior. Dessa forma, as 10 cortinas são citadas primeiro. Estas 10 peças são divididas em duas partes. As cortinas internas foram feitas com tecidos delicados, de cores vibrantes e com modelagem divina. Tudo isso estava fora do alcance da vista do público. Toda aquela parte ali dos santos, eles não enxergavam, tá? A parte de querubim, e nem tampouco as tendas, eles só enxergavam quando entravam na parte do holocausto. Obrigado, Giovanni. Êxodo 26, vamos ler do versículo 1 ao 4. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, avançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça a mesma com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna. Na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas, o mesmo será feito a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Próximo. Versículo 5 ao 8 agora. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na outra extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas sejam opostas uma às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas, uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo, com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra. Faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Próximo. Do 9 a 11 agora. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 de outro lado. Dobre em 2 partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçados ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha na laçada para unir a tenda como um todo. Próximo. 12 ao 14. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo.
As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta, vê para mim o final ali, que a gente... 14, Faça-se também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. certo, obrigado. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em vez de ler, né, irmão? Acontece. Então, vamos para os comentários desde 26 ao 14. O tabernáculo, propriamente dito, consistia em 2 aposentos. O primeiro lugar era o lugar santo, que ele media 4,5 metros de altura e 9 de comprimento. O segundo lugar, o lugar santíssimo, media 4,5 de largura, comprimento e altura, e era um cubo. Então, a tenda consistia em 3 camadas de cobertura que cobria o tabernáculo. A primeira camada era feita de pelos de cabra. Próximo. Por cima dessa camada havia uma cobertura de pele de carneiro. Essa era a segunda camada, tingida de vermelho. E a terceira e última camada era feita de couro de texugo. Havia nítida progressão na disposição do pátio e do tabernáculo. Os israelitas eram autorizados a levar seus sacrifícios até o altar do holocausto, no pátio, mas além do altar, somente os sacerdotes podiam passar, entrando no lugar santo, depois de lavar as mãos e os pés. Próximo. Aqui, ó, tabernáculo, nós vemos aqui, ó, linho torcido com imagem de querubins. Aqui, essa parte, ninguém via. Tá? Só o sumo sacerdote, quando entrava aqui dentro no lugar santíssimo. Tá? Depois aqui, ó, vinha a primeira disposição do couro de cabra. A segunda que vinha colocado de carneiro tingido, ó, cor de carneiro vermelho. Tá? E aqui era cor de texugo. Eu botei o texugo aqui para vocês terem uma noção. Foi o mais marrom que eu achei, né? Porque eles são de várias cores, né? O texugo tem várias cores. Ele tem preto e branco, ele tem só preto, né? E os que eu achei foi muito lateral. Então, esse foi o que eu achei melhor, tá, irmão? Para vocês terem uma noção do texugo. Tá? Vamos em frente. Todavia, ninguém podia entrar no lugar santíssimo, no lugar da presença especial de Deus, a não ser o sumo sacerdote, e até ele, só uma vez por ano, no grande dia da expiação. Era um dia anual que ainda hoje é celebrado no judaísmo com algumas modificações, reconhecido por seu nome hebraico, Yom Kippur. Era celebrado no 10º dia do 7º mês, que é o mês Tisri, e era o dia mais solene, pois de 15 a 21 era a festa dos tabernáculos. E depois vinha 10 dias de expiação, e depois vinha o primeiro ano novo. Em cada uma dessas ocasiões, a eliminação do pecado era válida por um só ano. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, confirmando aquilo que a palavra diz. Então, eles confirmavam anualmente. Então, tinha que entrar anualmente, ano após ano, nessas datas aí. Em uma dessas datas, eles iam fazer a expiação do pecado deles. Tá? Em cada uma dessas ocasiões. Então, aí, quando faria, já não precisava fazer outra vez, né? Mas já pré-anunciava o futuro e o cancelamento eterno dos pecados,
Zacarias, capítulo 3. Quem achar primeiro pode ler. 3, 4. Alguém achou? O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes sobre você. Se eu não me engano, depois vem o versículo 8, né? Aí, Capítulo 8 e 9, não é isso? Ou é versículo 8 ou Zacarias versículo 9? 3, 4 e tem outro versículo, não tem? 8 a 9, é isso? Isso, tá. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo, falando de Jesus. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Quando foi renovado num único dia? Quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Tá? Aquela ali foi o que aconteceu. Vamos em frente, Giovanni. Depois de oferecido o bode sacrificial, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava sobre ele os pecados do povo. Nunca vamos esquecer, né, irmão? Nós estamos lá no Antigo Testamento, nós estamos na saída deles do Egito, eles foram saindo daquele povo da escravidão. Deus está fazendo suas maravilhas e nós e, já deu as leis ali no Monte Horebe, e agora está aperfeiçoando toda, como ele quer que, agora ele já está chegando já a um ponto que ele fez o tabernáculo, tá? Que nós vimos que ele começou no capítulo 25, fazendo o tabernáculo, iniciando o tabernáculo. Agora ele dá essa continuação hoje no capítulo 26, então nunca vamos esquecer isso aí. Mas serve para nossos dias, não vamos esquecer que o que eles deixaram, o que eles fizeram, não vamos entrar na mesma forma, mas isso nós veremos mais na frente. Em seguida, esse bode era enviado ao deserto, levando consigo os pecados do povo. Essa cerimônia foi uma das transfigurações históricas oferecida por Deus da futura expiação do pecado humano por meio da morte de Jesus Cristo. Vamos em frente. As cortinas falam como seu material mostra da justiça prática, como faz também o linho fino que cobre a noiva, em Apocalipse 19. Linho finíssimo são os atos dos santos. Vamos só verificar, irmão, 19:8 lá. 19:8, Apocalipse 19:8. É só é bom para confirmar, gente. Tudo na palavra a gente deve confirmar. Sempre que quando fala alguma coisa, devemos ir onde é que está escrito na palavra. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos santos. Tá? Então, o linho fino era os atos justos, ou seja, são lavados no sangue do Cordeiro de Cristo para serem embranquecidos, os atos dos santos lá, né? E aqui nós vamos ver as vestimentas que precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro, né? Para serem embranquecidas. Senão, não vão ser. Vamos lá em Apocalipse 7 ainda. Se alguém acha, é rápido achar, pode ir lendo. Pode ir lendo de cara.
7,14. Apocalipse 7,14. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha aí. Ah, então, e Cordeiro é Cristo. E aí todos nós sabemos. Aí vamos pular para o 22,14. Eu posso ler. Quer ler? 22:14. Pode ler. Estão me ouvindo aí? Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Muito obrigado, Paulo. Isso aí. Depois de ser lavado no sangue de Cordeiro, aí vai entrar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, pelos portões, porque ele vai ser santo, ele vai ser santificado, ele está salvo, porque Jesus lavou os pecados dele ali no batismo. E agora ele vai ser uma pessoa que foi reconciliada e que foi trazida para o corpo de Cristo. E naquele momento que ele for lá perseverar até o fim no caminho de Jesus, ele vai morar com Jesus e com Deus na Nova Jerusalém. Mas ali nós não temos, mas não apenas o linho fino ali, azul, roxo e vermelho. A primeira dessas cores que nos lembra do firmamento. Quando nós olhamos para o céu, olha que dia lindo, que dia bonito, né? Então a gente reconhece ali o cimo celestial, a beleza de Deus. Quantas vezes eu olhei, achei tão belo, né? Digo, só Deus para fazer isso, né? Vamos em frente. O roxo e o vermelho são cores reais e podem refletir a dupla realeza de Cristo, como o rei de Israel e a raiz de Jessé. É aquele que se levanta para governar os gentios. Por isso o apóstolo Paulo cita o livro de Romanos 15:12. Vamos lá em Romanos 15:12. Posso ler? Não. Sim, qualquer um que achar pode ler primeiro. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Obrigado. Os que não são judeus, ou seja, os gentios. Todo que não era judeu naquela época era gentil, né? Até possivelmente, se nós levarmos para o dia de hoje, nós não somos judeus, então nós somos gentios, né? Só que hoje nós somos a nova Israel de Deus, porque a Israel para quem Jesus veio, né? Essa Israel, eles não aceitaram Jesus. E como nós aceitamos, nós vamos para a Nova Jerusalém, nós somos os novos israelitas, na peregrinação para a nossa terra, só que a nossa terra é celestial, né? A tradução literal parece confirmar que o azul, o roxo e o vermelho referem-se a figuras de querubins que eram bordadas nestas cortinas do lugar santíssimo. Os querubins simbolizam governo divino, como já temos visto, e assim achamos aqui o rei do reino de Deus mostrado claramente, sem dúvida nenhuma. Obrigado, paz. Acho que tu voltou, eu acho. Obrigado. Então, agora começamos Êxodo 26, do versículo 15 ao 21. Faça armações verticais de madeira, de acácia, para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro.
Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa madeira, acácia. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Vamos em frente, irmão. Êxodo 22 a 25. 26, 22 a 25. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo, oeste, né? E 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocada numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Pode seguir, irmão? 26 ao 30. Façam também travessões de madeira de acácia, 5 para cada armação de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental. Na parte de trás do tabernáculo, o travessão central se estenderá de uma extremidade à outra, entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Frente. Vamos fazer os comentários de 26, de 15 a 30. As tábuas do tabernáculo, no estado natural, eram árvores de acácia. Essa árvore ela era a única árvore que conseguia crescer no deserto. Ela era muito resistente, né, ao vento, ao tempo, todos aqueles intempéries, muito sol, né, ela era muito... Então, era a árvore própria para fazer as armações de Deus, para o tabernáculo de Deus. Então, elas deveriam ser derrubadas, serradas e emparelhadas para ficarem lisas. Depois foram novamente levantadas e colocadas sobre as bases de prata, metal, o metal simboliza a redenção. Vamos lá em Êxodo 30, versículo 12. Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelos resgates por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos. Que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor, em favor dos israelitas, para fazerem propiciação por suas vidas. Então, as armações também seriam feitas para poder ser montadas e desmontadas. Tá?
né? Então, de forma prática, uma grande característica dela era a tenda, que era portátil, mas vocês imaginam, através desse ouro, como ela ia pesar, né? Ela ia pesar. Vamos em frente, irmão. Da mesma forma que foi registrada a modelagem dos tecidos, as instruções precisas a respeito de armações, encaixes e bases foram dadas. Cada armação teria 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Então, 20 armações ficaram do lado norte, 20 do lado sul, 6 do lado ocidental, que é o oeste. Vigas nos vértices estabilizaram a estrutura. As bases de prata eram valiosas, bonitas e, acima de tudo, funcionais. Elas seriam confeccionadas com prata doada como pagamento da redenção dos homens com idade acima de 20 anos para cima. Vamos lá agora em Êxodo 38, 25 a 28. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.500 homens, né? 3.550 homens. Olha só, irmão. Aqui nos dá bem de quantas pessoas eles saíram de lá, né? De 20 anos para a idade, para cima. Assim, toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usadas para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas, para fazer as suas ligaduras. Então, nós vimos aqui a quantidade e também especifica quantos 1.000 homens saíram lá do Egito, né? Vamos em frente, por favor. As barras seriam colocadas nos ângulos retos das tábuas perpendiculares para estabilizar a estrutura das treliças. Em cada um teriam 3 lados do tabernáculo, norte, sul e oeste. 5 barras seriam adicionadas para fortalecer essa estrutura e torná-la rígida. No meio das tábuas seria posta a barra do meio. O considerável peso dos tecidos e a perspectiva de condições climáticas rigorosas faziam que a estrutura precisasse... Continua para mim ali, irmão. A leitura, a estrutura precisasse de... Reforço adicional. Certo. Obrigado. Próximo. Revestida com ouro, esse revestimento adicionou peso extra à estrutura, mas também aumentou sua beleza e seu valor, né, irmão? Conforme o modelo, novamente Moisés é lembrado do modelo apresentado a ele lá em Êxodo 25:40. E vamos ver aqui também em 27, Êxodo 27:8. Faça o altar oco e de tábuas conforme lhe foi mostrada no monte. Sempre incentivando, mostrando para Moisés do que Deus mostrou para ele lá no monte. Como é que iam ser as coisas. Vamos ler Atos 7:44. Praticamente a gente já sabe o que está correndo lá, mas é muito interessante a gente voltar a ler.
Isso aqui todos nós sabemos que é uma defesa de Estevão contra os fariseus, e ele diz assim, fazendo toda a narrativa da vida dos judeus: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Irmão, eu estou me dando por conta de uma coisa. Eu não sei se o irmão Alessandro está acompanhando aí, que depois dos meus comentários, vocês poderiam entrar fazendo comentários. E eu me passei. E eu peço desculpa. Peço desculpa para os irmãos. Né? Não, que é isso, irmão Sérgio. A gente está atento aqui na sua explicação e olhando também as passagens aqui, não se preocupe. Os Sim, irmãos. mas mesmo assim, se algum irmão quiser fazer, eu me passei. Tu deveria ter me Alessandro. Irmão Davi, fique à vontade, por favor. Não, é porque o texto ele é muito longo mesmo e tem muitos detalhes. Aí eu olho assim e vejo que ainda tem muita coisa ainda para o senhor comentar, né? Porque ainda vai entrar. Mas irmãos, eu tem não vou ficar incomodado se Vamos aguardando. vocês vão adicionar. Como Deus é zeloso, né? Vão incorporar Serjão, a palavra do Senhor. Fica tranquilo, Serjão, que do a gente está 25 aqui de olho. do 25 ao 31 são questões técnicas de Deus, Senhor, falando a Moisés como construir o tabernáculo e todos os seus utensílios. São questões técnicas que não tem comentário, somente a obediência, fazer como ele quer. Do capítulo 32, que vai ser muito importante, a demora de Moisés e a revolta do povo, o bezerro de ouro. E depois, novamente, é retomada a aliança lá. Então, aqui é questão técnica, é só leitura e vamos embora. Tá bom. Glória a Deus, está Mas muito bom. olha, Tá muito por bom. favor, gente, se vocês quiserem comentar, me perdoem, é a minha falta, tá? Eu peço perdão por vocês. Pode falar, irmão José Augusto, fique à vontade. Tá muito bom, Sérgio. Estou gostando muito. Irmão Rubem está com a mão levantada aqui, irmão Sérgio. Pode falar, por favor. Irmão Sérgio, eu gostaria de saber em quanto tempo esse tabernáculo era armado e desarmado e armado em outro local. Irmãos, uma coisa nós podemos responder com toda certeza. Quando Deus quando mandava era o seguinte, irmão, ou a nuvem começava a andar, aí eles sabiam o deslocamento e eles já começavam a desmontar. Então eles deixaram tinha que ser algo prático. Deus deu algo prático para eles fazerem ligeiro, né? Quando a nuvem começava a movimentar, porque ela não era uma nuvem assim pequenininha como essa que nós vimos andando aí, né, irmão? Porque uma nuvem para cobrir 2 milhões de pessoas, olha, uma cidade inteira. Quantos habitantes tem a Bahia, irmão? Qual é a sua cidade, Salvador? Eu creio que mais de 50 milhões, será? 3 milhões. 3 milhões? 3 milhões. Agora, o senhor imagina assim, ó, pega uma cidade aí que tenha 2 milhões. Porto Alegre tem 1.800.000 habitantes. Que cobria todo Porto Alegre. Quando ela começava a se mover, eles sabiam. Quando começava a se mover, seja com o fogo, a nuvem de fogo, ou seja com a nuvem. Aí eles começavam a desmontar e já sabiam. Depois adiante, vocês vê que eles vão formar as tribos em ordem, porque Deus criou uma ordem para essas tribos andar também. E então, nós vamos ver que é só nesse momento, irmão Rubem. Quer dizer, quando a nuvem parava, eles já começavam a montar novamente todo o tabernáculo. Só os levitas, né, irmão Sérgio? Como, irmão? Os levitas que montavam e desmontavam, né? Tinham os levitas eram os que carregavam a arca também, né, irmão? Tinha os levitas tinham os ajudantes deles também, tá? Eu estou vendo aqui que o tabernáculo era muito grande.
muito grande. O Eu estou aqui com tabernáculo, meu irmão, o tabernáculo era o seguinte. Eu acho que nós vamos dar aqui o tamanho dele depois. Aham. É, se eu não me engano, nós vamos ter o tamanho dele mais à frente, nós vamos ter. Por fora, ele vai medir 22 de largura e meio de largura, porque daí dava 45, tá? Então, era 45 de comprimento por 22 de largura. Tá? Esse era o tabernáculo, onde que tudo fechava tudo. Depois tinha o átrio, depois vinha o tabernáculo mais propriamente dito, que era 4,5 por 9. Tá? Uhum. Ok. Obrigado, irmão Sérgio. Tá. Vamos lá para o capítulo 8 e o versículo 5 de Hebreus. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Cópia e sombra. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no Monte Horebe. Vamos em frente, irmão. Então, haviam de ser coordenadas cada uma no seu devido lugar, no santuário de Deus. E cada uma ligada com essas 5 travessas, né? De madeira de acácia, coberta de ouro. Nós podemos fazer uma comparação disso quando as pessoas não estão em Cristo, mas quando pertencem ao corpo de Cristo, elas deixam o seu estado natural. Então, elas deixam naquele momento seus pecados para trás para entrar na casa de Deus, pertencer a Deus, e agora elas estão firmadas sobre a redenção, sobre a salvação que é em Cristo Jesus. Ou seja, agora elas estão revestidas de ouro, né? De um caráter irrepreensível, porque elas estão revestidas de Cristo, colocadas em Deus, mesmo na sua igreja. Vamos abrir em 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dom de administrar, e os que falam diversas línguas. Aqui nós vimos que a igreja do primeiro século, ela precisava de todos esses dons para crescer espiritualmente, né? Agora tem dons aqui que desapareceram já. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem dons aqui que já apareceram. Mas aqui, aqui o apóstolo Paulo está citando essa parte da igreja, é a unidade de todos os membros que tem no corpo, a família de Cristo. Todos têm diversos tons, mas todos são essenciais ao corpo, eles são necessários ao corpo de Cristo. Tá? Pode pensar que não existe a necessidade, mas existe. Cada um tem seu dom, cada um age de uma forma, e é importantíssimo. Mesmo que a pessoa ache que aquele seu dom, eu não tenho dom nenhum, mas se for, ela vê, daqui a pouco ela está lá recebendo na sua casa, né? Com um cafezinho simples e tal, mas é importantíssimo. Cada um, irmão, cada um é importante. Não é só os professores, os mestres, né? Que tem, como diz aqui, mestres, né? Então, mas cada pessoa, ela é importante no corpo. Então, nós somos ligados uns aos outros, e assim unidos, constituindo um santo templo do Senhor. 1 Coríntios 6, 19, 20. Quem achar pode ler.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por preço muito alto, o sangue de Cristo, né? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, devemos glorificar e exaltar a Deus com o nosso próprio corpo. Segundo Coríntios 6,16. Segundo Coríntios aqui, irmão Sérgio, Pode ler. 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer fazer uma explanaçãozinha sobre esse capítulo, livro, capítulo e versículo, irmão? A gente olhando aqui no contexto, ele trabalha aquela questão entre o jugo desigual, né? Que ele trabalha lá no início. Mas ele mostra a ênfase principal na ligação em relação ao fato do templo. Por exemplo, o tabernáculo aqui era uma demonstração do povo, né? Da presença de Deus no meio do povo, correto? Por quê? Porque, como a gente viu na aula do capítulo 25, o fato de ter a arca e Deus falava por meio lá do propiciatório, né? Então, mostrava a declaração, a ligação do povo em relação a Deus. Aí, um ponto que a gente observa, né, dentro do contexto do Novo Testamento, quando ele trabalha lá com o povo de Corinto, habitarei e andarei entre eles, eles serão o meu povo, aliás, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. No caso, como o senhor leu ainda há pouco, capítulo 6:19 de 1 Coríntios, a habitação hoje de Deus, o templo de Deus, aonde Deus age, é através do quê? Do homem, né? Do discípulo, aquele que confessou Jesus como seu Senhor, arrependeu-se dos seus pecados, entendeu o propósito do batismo e disse, ó, eu quero ser batizado para perdão dos meus pecados e para receber a presença do Espírito, né? O dom do Espírito. A partir desse momento, então, né, quando ele é batizado, ele passa a ser o templo do Espírito. Então, Deus habita entre o seu povo. Obrigado. Muito boa explicação, explanação. Obrigado, meu Deus. Em frente. Versículo 31 ao 34 aqui. Faça um véu de linho fino, trançado de fios e de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira, de acácia revestida de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. 34. Coloque a tampa. Volta, irmão. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Agora sim. 35. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. 36. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançada de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obras de bordador. Faça gancho de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Próximo. Vamos ver o comentário agora. Depois do meu comentário, vocês façam o de vocês, um por um aí. O irmão Alessandro está cuidando. O mais bonito e complexo de todos os tecidos do tabernáculo fosse o véu, compare com o versículo 36. Este deveria ficar pendurado nos ganchos de ouro em 4 colunas do tabernáculo, dividindo o aposento em 2 cômodos separados. O maior espaço seria chamado lugar santo e o menor de lugar santíssimo. No hebraico, esta palavra também pode ser chamada de o mais santo dos lugares, ou santo dos santos. Então, vamos passar, vamos em frente.
A arca e seu propiciatório era o único objeto que ficaria no lugar santíssimo. O castiçal e a mesa deveriam ficar no lugar santo. Cada objeto era intencionalmente disposto para refletir um modelo, uma ordem e um projeto transmitido por Deus a Moisés. Próximo. No hebraico, a palavra mazak é usada para descrever a cortina da entrada da tenda. Está escrito lá em Êxodo 27, 16. Todos esses. Por favor, amor. Por favor. Para. Algumas vezes essa palavra é usada para se referir ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Vamos ler esse Êxodo 35, 12. Quem achar primeiro já pode ler. 35:12. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro. Certo. Quem é que já acharam 39? 39, 40. Cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e a cobertura de pele de golfinho e o véu do reposteiro. Tá. Obrigado. 40, versículo 8. Arme ao seu redor o pátio e coloque cortina na entrada do pátio. Versículo 33. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina de entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Vamos em frente, irmão. Essa separação era feita com fios multicoloridos e acabamento artístico. Era pendurada em 5 colunas de madeira de cetim revestidos de ouro, e ainda havia 5 bases de cobre. A cortina que permitia a entrada no tabernáculo não poderia ser levantada por qualquer vento. O acesso ao interior da tenda era altamente restrito por esta pesada e ornamentada barreira. Isso lembra ao cristão que o maravilhoso acesso ao Deus vivo se deu porque Cristo completou a sua obra. Vamos lá em Hebreus 4,16. Estamos fazendo uma peregrinação pela Bíblia hoje. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Obrigado. Então, hoje nós temos acesso a Deus, o que eles não tinham, era só o sumo sacerdote, e ainda uma vez por ano, tá? Porque eles só iriam até ali o altar de holocausto, levando seus animais, e ali não passavam. Ali só quem passava eram os levitas, era o sacerdote e o sumo sacerdote para entrar lá dentro, né? No Santo Santo. Em frente, irmão. Natan levantou a mão, irmão. Fica à vontade, pode falar antes. Irmãos, eu queria fazer uma observação nesse ponto aí. O irmão acabou de abordar aí com relação ao lugar santo. Não sei se vocês notaram, desde o início do capítulo 26, quando fala das cortinas, ele tem alguns detalhes, assim como também no véu, que faria a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E também no próprio propiciatório, que continha o quê? 2 querubins. Na leitura, em relação às cortinas do véu, nota-se também que foram colocados querubins.
Uma coisa que fica para nossa... Assim, para a conclusão pessoal de cada um, eu tenho uma observação, uma conclusão, um pensamento, é que no capítulo 3 de Gênesis, depois que o homem foi expulso do jardim, no versículo 24, expulso o homem, colocou, Deus, no caso, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Só essa observação. Por que querubins? Qual seria a intenção de Deus no sentido de colocar... Os querubins, Natan, eles representavam de ser guardiões, tá, de Deus. Era isso. Tá? Sim. Também para notar que a questão de não é um lugar para estar passeando lá, entrando, qualquer pessoa estar circulando livremente, como se fosse um local assim, comum, como se fosse a nossa própria casa. Mas mostrar o respeito e, mais que isso, mostrar o temor ao local e em termos assim de santificação, de consagração, à habitação de Deus, com respeito, né, ao local. É uma observação somente. Obrigado. Bela observação. Contribuiu bastante. Agora, Êxodo 26 a 37, comentário. Por que o véu do templo rasgou? Quando o véu do templo se rasgou, isso significou que o sacrifício de Cristo abriu o caminho para a presença de Deus. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus. É o que o Natan acabou de dizer. Acabou de dizer que lá no Jardim do Éden, né, e depois ele continuou com os próprios israelitas. Então, não havia nada que eu pudesse fazer para superar essa separação. Não tinha quem pudesse fazer alguma coisa. Nenhum dos seus méritos, dos seus louvor, coisa que mais ele quisesse, não habilitava a pessoa para se aproximar de Deus. Sua justiça, então, também poderia jamais ser suficiente para autorizar a entrada pelo véu diante da presença de Deus. Em frente, irmão. Podemos ir. Isso. Mas a obra redentora de Cristo, com sua morte na cruz, ela proveu essa solução definitiva para pôr o fim a essa separação. Então, a Bíblia diz, no exato momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Mateus escreve o seguinte: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 51a. É claro que há um profundo significado nesse evento registrado no texto bíblico. Vamos em frente, irmão. Então, o que era esse véu do templo? Quando Deus falou a Moisés acerca de como deveria ser a adoração em Israel, ele também deu as instruções sobre como deveria ser construído o local, onde sua presença haveria de se manifestar de forma especial no meio do povo da aliança. Esse local era o tabernáculo, que servia como um santuário móvel nos... Pode ler para mim, Natan? Nos tempos da perseguição, aliás, nos tempos de peregrinação, desculpe. Tá bom, obrigado. Pode passar, irmão. Então, mais tarde, o tabernáculo foi substituído pelo templo em Jerusalém, que o rei Davi tomou quando ele toma Jerusalém, e fez dessa cidade sua capital, também o centro da adoração em Israel. Então, no reinado do seu filho, o rei Salomão, o templo em Jerusalém foi construído. Em frente. São passagens que registram os detalhes das construções do templo. E o templo também fala sobre como era o véu rasgado por ocasiões da morte de Jesus. Está tudo conferido, irmãos, conferiam um com o outro. Mas vamos ler só 2 Coríntios 3,14.
Segundo Coríntios 3,14. Pode ler. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não sendo-lhes revelado em Cristo, que em Cristo o véu é removido. Isso. Então, já foi removido há muito tempo e ainda... Então, o véu era uma cortina feita de tecido azul, roxo e vermelho. E os linhos eram finos, né? De modo que essa combinação estampava figuras de querubins. Os querubins são anjos guardiões da realeza de Deus. Aquela resposta que eu te dei, né, Natan? Vamos em frente. Uau! Os querubins estampados, né? Era um indicativo que, de fato, aquela cortina fechava a passagem para um lugar muito reservado dentro do tabernáculo ou do templo. Ele separava o santo, lugar do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O templo, edificado por Salomão, foi destruído quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios, liderado por rei Nabucodonosor. Mais posteriormente, o templo foi reedificado após o exílio, mais tarde reconstruído e ampliado por Herodes. Esse último era o templo citado no Novo Testamento durante o ministério de Jesus. Foi o véu desse templo que se rasgou no dia da crucificação de Jesus. Acredita-se que o véu do templo tinha cerca de 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura. Embora essas medidas aí nem todos os estudiosos confirmem. Entre em acordo, né? Vamos em frente. O significado do véu do templo rasgado foi um evento histórico, mas seu significado simbólico também é evidente à luz do Novo Testamento. Em primeiro lugar, o véu do templo se rasgou exatamente na hora em que Jesus morreu. Isso aconteceu na hora nona, isto é, às 3 horas da tarde. Essa era uma das horas em que os sacrifícios eram oferecidos no templo. Como o irmão falou daqueles 3 horários que os judeus tinham no dia para orar. O irmão Alessandro falou na aula anterior. Em segundo lugar, o escritor de Hebreus interpreta o véu do templo que se rasgou como tendo um significado simbólico muito importante. Primeiro, ele enfatiza que o véu do templo escondia o lugar em que a presença de Deus se revelava mais intensamente. Então, de forma simbólica, o véu do templo apontava para a cruz de Cristo, né, irmãos? Vamos em frente. Conclusão: somente uma vez por ano o sumo sacerdote tinha permissão de ir além do véu e entrar no Santo dos Santos. Mas Cristo, nosso sumo sacerdote, né, eterno, entrou de uma vez por todas na presença de Deus, no Santo dos Santos, sentido celestial em nosso favor. Então, a obra expiatória de Jesus abriu o caminho para Deus, mediante seus méritos, méritos de Jesus Cristo. O véu que nos separava de Deus foi rasgado. Nesse sentido, o escritor bíblico ainda usa o véu do templo que se rasgou como simbolizando a própria morte de Cristo, que possibilitou ao redimido acesso aos santos dos santos, só que agora celestial. Vamos em frente. Por isso ele escreve: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, irmãos, olha aqui o paralelo que o escritor dos Hebreus faz, figurativo ao véu do templo, que se rasgou com o corpo de Cristo. Esse véu do templo foi rasgado, liberando o acesso ao Santo dos Santos, ou seja, o corpo de Cristo representando o Santo dos Santos. Também foi rasgado com seu sangue, e abriu caminho para a presença de Deus. Agora os redimidos podem se aproximar de Deus por meio do novo caminho, e eles podem chegar com confiança
na altura da graça, que é Jesus. A Bíblia é muito clara a dizer. Dá um clique aí, meu jovem. A Bíblia é muito clara. Não deu. Tá bom. Ao momento da morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou em duas partes. O rasgo foi feito de cima para baixo. Absolutamente, esse foi um evento incomum. O historiador Flávio Joséfo destaca em sua obra como era improvável que alguém pudesse rasgar esse véu, né? 18 metros de altura por 12 centímetros de espessura, é difícil. Então, essa parte aqui, ó, era para dentro que ficava dos santos dos santos. Tá? Essa parte dos anjos, dos 2 anjos. Em frente, irmão. O átrio era cercado dentro do qual ficava o tabernáculo propriamente dito. Tinha 45 metros por 22 metros. As paredes eram formadas com colunas de bronze equipadas com ganchos de prata que serviam para pendurar as cortinas de linho. A entrada, que ficava no lado oriental, leste, media 9 metros de largura e tinha cortinas coloridas de linho azul e vermelho. Vamos. O altar do holocausto era a primeira coisa que se via ao entrar no pátio. Era o grande altar revestido de bronze, o altar dos holocaustos, no qual eram queimados em sacrifício os animais ou parte deles, trazido ao tabernáculo pelos israelitas. O altar media 2,25 metros de cada lado e 1,35 de altura. Era oco feito de madeira, revestido de bronze, com uma grelha por dentro, media distanciamento. Em frente, irmão. Aqui está o altar do holocausto, e aqui representando, no Antigo Testamento, era o que era utilizado. E aqui, Desliga esse ar, Jesus meu hoje. filho. A tarde todinha o ar estava ligado. Em frente. O altar do 4 chifres. Isso aqui é para dizer que foi encontrado, tá, irmão? Encontrado em Beceba, o simbolismo. Então, eles não quebravam as pontas aqui, os chifres, porque senão ficava, para os propósitos religiosos deles, ficava inutilizável. Eu vou passar em frente porque o tempo deu, esgotou, né? Então, aqui era a bacia que eles tinham que se lavar. E ela, talvez, mas muito talvez, prefigurasse o batismo cristão, prefigurasse o nosso batismo. Então, aqui é o tabernáculo, aqui é o Santos dos Santos e aqui é o Santíssimo Lugar. Tá? Então, ele era um quadrado. Ó. Ele media 4 metros na largura, comprimento e altura. Era um cubo. Pode ir em frente. E aqui a tenda é mesmo aquele desenho, irmão, ó, que dizia que linho torcido com imagens de querubins. Aqui está escrito isso, linho torcido com imagens de querubins. Pode ir em frente. Aqui é o lugar santo. Tá? Então, aqueles que entravam, aqui tinha que deixar acesa. Tá? Vamos em frente. Esse é o altar de incenso, né? Que é 50 centímetros. Ali, o candelabro, que media 1,50 m. Tinha uma... Tá? Então, esse candelabro, ó, foi o que o irmão falou na próxima, foi levado para Roma quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo e está representado numa escultura no Arco de Tito. Tá?
A tradição diz que o candelabro foi posteriormente depositado respeitosamente na igreja de Jerusalém, em 533 depois de Cristo. Nada mais fica sabendo a respeito. Esse aqui é os pães da proposição, representando uma parte. Esses aqui tem 6 pães aqui e 6 pães aqui, tá? Representava as 12 tribos de Israel. Aqui é o lugar santíssimo, que está lá. Tá? O templo de Salomão foi medido. Aqui estão carregando a Arca da Aliança, que é a única coisa que ficava no lugar santíssimo, era a Arca da Aliança. Então, iam as 2 tábuas de pedra, né? Uma vasilha com o aná e a vara, aquela que floresceu, né? Vamos em frente. Essa Arca de Aliança, não vamos ler, porque já deu o nosso tempo, né? E aqui o que queria mostrar para vocês, aqui, olhem só, observem, aqui ó, na disposição do tabernáculo, do que eles faziam, vocês podem ver aqui, ó, para o norte ficava que as primeiras tribos eram sempre as mais importantes. Tá? Então, irmão, aqui vocês estão vendo que forma uma cruz, ó. Uma cruz. Desde lá já vinha tudo preparado por Deus. Obrigado, irmão Giovanni. Desculpe o trabalho. Desculpe o tempo, meu querido. Obrigado, irmão Sérgio. Que é isso, irmão Sérgio. Só agradecer e ver, né? Um ponto só para nossa reflexão de passar para o irmão Valdivino. Deus, ele se preocupou tanto com os detalhes do tabernáculo, que era físico. Imagine hoje os detalhes em relação ao tabernáculo espiritual, né? Que somos nós, que temos a presença do Espírito Santo. Olha o cuidado, o zelo, a importância que cada um de nós tem para o cumprimento daquilo que é estabelecido, né? Como o senhor bem colocou e a gente viu na aula passada e nessa, né? Para fazer tudo aquilo que é ordenado, né? Ou seja, dentro do modelo do Senhor. Então, nós hoje, como tabernáculo, fomos constituídos justamente para cumprir aquilo que Deus ordena, né? E que Deus possa nos dar força para que a gente permaneça sempre obediente dentro do ensino, da palavra que Deus estabelece. Muito obrigado, irmão Sérgio. Passar a palavra para o nosso irmão Valdivino e aí termos a oração final. Agradecer a presença dos irmãos. Irmão Valdivino. Boa noite para todos. Deus abençoe. Obrigado, irmão Sérgio, por esse ensinamento. Um ensinamento bastante com referências. E Deus seja glorificado por tudo isso. E nós também, né? Porque assistimos e aprendemos bastante coisa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, Pai, nesse instante, Pai, entrando em sua presença em oração. Pedimos, Pai, por tudo. Pedimos pelo ensinamento do irmão Sérgio, que Deus nos abençoe ele, que dê muita mais e mais sabedoria para ele e anos de vida para podermos, Pai, ter essa força, Pai, de vontade e a fé. Aumenta a nossa fé também, Pai, para podermos aprender mais e mais e ser a luz e o sal da terra, para podermos, aonde chegarmos, Pai, ser luz só eles conhecerem nós como luz só pela nossa face, que é a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que brilha, Pai, brilhou e brilha até hoje. Em nome de seu Filho amado, agradecendo por todos que estão aqui presentes, por os que não puderam vir, e é em nome de seu Filho amado, por aqueles que estão enfermos também, todos eles, não vou citar nome, Pai, mas o Senhor é dono de todas as coisas e tem poder para todas as coisas. E é em nome de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que oramos e agradecemos nesse instante. Amém. 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 Eu agradeço Amém. a paciência Boa noite, dos irmão. irmãos comigo, tá? Obrigado, irmão Boa Sérgio, noite, pela irmãos. aula. Graças e paz. irmão Uma boa Sérgio. semana a Bom todos. demais. Boa noite. Era Boa bom noite. disponibilizar aí o Boa noite. slide do irmão, porque tem muito detalhe, muita informação e é muito bom para poder enriquecer